Bom dia, pessoal, mais uma vez, né? Que Deus abençoe nosso dia. E a partir de hoje vocês vão ter esses vídeos que eu vou gravar lá no YouTube, viu? Pelo menos não incha tanto o seu celular com o material que é enviado para o WhatsApp. Vocês só vão acessar o link e vão ver lá, né? E vai ficar lá essas aulas, porque eu ativei um canal meu que eu tinha aberto em 2011, só tinha colocado só um vídeo. Depois eu lembrei dessa plataforma, melhor do que o WhatsApp. Aí eu posso gravar um vídeo de 10 minutos, sem estar indo aí e voltando de 3 em 3 minutos, como eu estava fazendo antes, e enchendo o seu celular, tá certo? Olha, ao depararmos com o conteúdo do capítulo 4, é continuação. A gente vai focar mais 2 temas com relação ao físico, para adentrarmos no capítulo 5 de Geografia. Tem quase tudo a ver essas questões, né? Porque o físico define, ou seja, a característica populacional dos grupos que habitam determinada região. Nós vimos que o relevo, indiretamente ou diretamente, tem uma certa influência no tipo de clima, no tipo de vegetação e no tipo de vida das pessoas. E fizemos uma abordagem mais ampla com relação ao relevo do continente americano. As rochosas, a Cordilheira dos Andes, as planícies centrais, a amazônica do Mississippi, Missouri, e aos planaltos do Labrador lá no norte e do Planalto brasileiro, aqui na América do Sul. Observe bem que aqui eu vou destacar os climas americanos. Você tem um mapa na página 87 que relata eles coerentemente. Então, a gente tem os climas equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, frio, frio de montanha, temperado e polar. Veja só, há uma riqueza gigante com relação a isso, porque a América ela é vertical, como eu já mostrei a vocês. Esse continente vertical possibilita todos esses tipos de climas que são existentes no mundo. Nem todos os continentes têm a mesma quantidade de clima da América, porque está relacionada à posição do continente. Observe só, o clima equatorial, muito comum na floresta amazônica, quente, úmido e chove bastante. O clima tropical, muito quente, em determinada área do ano, chuvoso, e outra determinada parte do ano, muito seco. Nesses pormenores, a gente subentende-se que esses dois fazem parte do clima brasileiro, assim como o subtropical, lá na região quase do sul, na área dos trópicos. O desértico, é muito comum encontrar o deserto de Sonora, o continente americano, ou o deserto do Atacama, esse clima desértico. Nem todo deserto tem um clima quente. O Atacama, uma boa parte do clima é frio. Mas você subentende que os desertos eles têm características comuns, né? Um exemplo é o deserto do Arizona. De dia quente de rachar. À noite a temperatura cai bruscamente. Observe que o clima semiárido também faz parte desse contexto. No México tem muitas regiões com clima semiárido, assim como nos Estados Unidos. No continente americano também. A gente destaca o semiárido nordestino. E você analisa o clima frio e o frio de montanha. Tem uma certa diferença? Tem. A relação com a temperatura e o tipo de vegetação. Nas montanhas rochosas, o tipo de vegetação é uma, e na região mais baixa, que também é frio, o tipo de vegetação é outra. Aqui você pode fazer uma análise particular na nossa região. Nós estamos numa área de transição muito interessante, né? Estamos próximo do Agreste e próximo da Zona da Mata. A Barra tem características de Zona da Mata, as montanhas redondinhas e também tem uma certa característica de agreste. Observe bem que em Camusim você tem o clima tropical de montanha, frio, ameno, determinada parte do ano. E você, já em Bezerros, você tem um clima tropical mais próximo do semiárido. Já Caruaru já tem uma característica mais forte. A partir de Arco Verde é que você já adentra a sertão, o clima totalmente semiárido, como é o clima da maior parte do território do Ceará, do estado do Ceará, semiárido. Então, uma pequena
parte da nossa região, você tem essas características e pode ser percebida. Saindo de Camusim, um clima frio de montanha, você desce o Planalto da Borborema, chega em Bezerros, é o mesmo clima tropical, mas só que é quente. Já característico de semiárido, tão pertinho. Sobe para a Serra Negra, já está frio de montanha. E assim por diante. Veja só, então, nesse quadro de climas encontrado na página 87, você distingue o tipo de vegetação. Então, o tipo de vegetação está relacionado ao tipo de clima. Eu não posso ter uma vegetação semiárida, como é a caatinga nordestina, que só tem no Brasil, numa área de frio, de altitude, de montanha. Né? Eu não posso ter aqui, como nas áreas temperadas dos Estados Unidos. Então, o clima define o tipo de vegetação. Então, as vegetações existentes no continente americano, elas estão relacionadas aos biomas. Nós estudamos os biomas brasileiros em salas anteriores. Também faz parte do continente americano, porque o Brasil é a América. Observe, você tem a vegetação desértica, como o deserto do Atacama tem suas características de vegetação, assim como o deserto de Sonora, como o deserto do Arizona. Você tem as savanas, como a savana brasileira, que é o cerrado gigante, um dos biomas fantásticos do Brasil. Você tem as pradarias, muito interessante analisar essa formação, que também está relacionada ao clima e também está relacionada ao relevo. As tundras, as taigas e outras variedades. Então, a climatologia, né, o clima, relacionado à vegetação, há um certo casamento, porque o relevo, ele dita o tipo de clima, a posição também no globo, também é interessante, você faz essa analogia analisando Camusim e Bezerros. A posição do globo, você analisa a região do sul do país, a menos que São Joaquim, lá neva, não é São Joaquim aí do Monte não, nosso vizinho aí não, viu? São Joaquim lá neva, e por que é uma área alta, essa região? Mas é poucas áreas iguais a essa no Brasil. Mas lá é um clima o quê? Um clima temperado, subtropical. Aí essa análise você faz relacionando o físico. No físico a gente focou as montanhas rochosas e a Cordilheira dos Andes, as planícies centrais, né, Mississippi, Missouri, a planície amazônica e Pratina. E na parte leste você viu um pouco do Planalto brasileiro e o Planalto do Labrador. Como essas características? Então, esses climas e as vegetações estão relacionadas a essa parte. E o que nos interessa com relação a esse assunto? É o capítulo 5, América, Formação Histórica e Populacional. A população americana, ela se estabeleceu em lugares diferentes, historicamente falando. E nesses lugares diferentes, ela desenvolveu um tipo de cultura, um tipo de costume diferente do outro com relação ao ambiente, clima e vegetação. Exemplo, os nativos dos Estados Unidos, da parte leste, né, era diferente dos nativos dos Estados Unidos da parte sul, assim como da parte oeste e norte. Porque as montanhas fizeram com que eles vestissem agasalhos, desenvolvessem um tipo de moradia. Diferente do Brasil. No Brasil, o nativo do litoral não precisava de roupa. E não precisava desenvolver a tecelagem, né? Nem fazer roupas de peles de animal, como os esquimós lá do Canadá. Porque o clima favoreceu que a população vivesse nu. Porque não tinha aquele frio como existe na América do Norte. Deu para você fazer essa análise? Então, a população que se desenvolveu no continente, ela desenvolveu características próprias de acordo com esses dois fatores. Climas e vegetação, junto com o físico, o relevo. Vou pegar aqui um mapa do Mapa Mundi, que eu sempre trabalho com eles, tanto com o globo como o mapa, vocês sempre acompanham esse meu trabalho lá, porque o professor de Geografia e de História sem um mapa eu estou, né, desacobertado, como diz o ditado. Lembrando, continente vertical, nós já trabalhamos,
Observe bem que a população que se estabeleceu na América do Norte, anglo-saxônica, que foram morar, e a gente trabalhou isso, viu? Colonização de povoamento e colonização de exploração. Do México abaixo, grande maioria, foi colonização de exploração. Do México acima, principalmente nessa área aqui, foi colônias de povoamento. O que isso possibilitou? O clima. O Brasil foi apelidado já do Quinto dos Infernos. Olha só, Portugal e Espanha, numa área temperada, acima dos trópicos. Trópico de Câncer, esses países são temperados. Tem clima quente em determinada parte do ano. Tem as 4 estações definidas. E o Brasil, quente, floresta úmida, muito mosquito, cobras venenosas, índios canibais e assim por diante. Veja só, foi apelidado por um tempo em Portugal como Quinto dos Infernos. Então, a população não migraria aqui, a grande maior parte, para morar, estabelecer, desenvolver a terra, como foi feito com as colônias da América do Norte. Os ingleses, saxões, entre outros, fugidos muita parte dele das guerras europeias, com o mesmo clima se estabeleceram nessa região e desenvolveram a colônia lá. Aqui eles só vinham explorar. Então, o desenvolvimento e o subdesenvolvimento que nós vimos em aulas anteriores estavam relacionados a isso. A população que adentrou na América do Norte, uma boa parte dela povoou e desenvolveu. Uma boa parte do continente europeu que explorou a América Latina não tinha as mesmas condições, características de povoação parecidas com a Europa. Por isso que foi mais dificultável esse processo de povoamento. Graças também à mão de obra que foi exportada do continente africano trazida para o continente americano, que facilitou também e dificultou a vinda de muitos para cá. Olha, lá já tem trabalhadores. Para você ter uma noção, o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, né? A gente já viu isso. Essas capitanias foi a segunda divisão do território brasileiro. A primeira foi no Tratado de Tordesilhas. Teve capitão donatário que pegou a terra e nunca pisou os pés aqui no Brasil. Interessante, né? Então, a colonização de povoamento e a colonização de exploração, ela também está relacionada um pouco ao clima. Fatores históricos também contribuíram. E voltando à formação histórica da população da América, que é o capítulo 5. Tem algumas teorias. Eu passei para vocês pesquisarem os povos pré-colombianos. Isso é chamado de quê? Isso é chamado de questão de antecipação. Antes que o professor fale, você pesquisa, você analisa, e você, quando o professor estiver falando, ou alguém, aí você, eu já ouvi isso, eu já li isso. Você antecipa o conteúdo. Os maias, os incas, os astecas, foi conteúdo de estudo de vocês. Tem uma teoria que diz que o homem americano ele não é originário do continente. Assim como não é originário da Europa, nem da Ásia. O homem ele surgiu na África, é o berço da humanidade. Esse conjunto de terras era denominado de Afro-Eurásia, porque eram todos juntos. A África separou-se praticamente do resto do continente graças ao canal de Suez. É o mesmo engenheiro que elaborou o canal de Suez foi o mesmo que elaborou o canal do Panamá, Ferdinando de Lesseps. Observe que essa separação ela é artificial, mas a África está ligada à Península do Sinai, a Península Arábica, que está ligada ao continente asiático, e o continente asiático está ligado ao continente europeu. Algumas barreiras físicas é que separam. Aqui os montes Urais separam a Europa da Ásia, mas ambos estão na mesma proporção continental. Ou seja, a Europa é uma península da Ásia, por assim dizer. E observe que o homem, sendo originário da África, ele passou a migrar para várias partes do planeta. E interessante, aqui eu tenho o Estreito de Bering. O homem, quando chegou aqui, ele conseguiu passar porque existia uma passagem. Essa é a teoria mais forte. O homem americano, ele tem características dos povos amarelos, asiáticos.
cabelos lisos, né? Pele amena, né? Nariz afilado e assim por diante. Muito característico dos índios. Então, segundo a teoria, esse povo migrou pelo Estreito de Bering, que havia uma passagem, você vê muito isso no filme A Era do Gelo, a primeira parte, em que eles estão tentando levar um nativo, já disse isso a vocês, né? Cid, o mamute e o tigre de sabres, né? A preguiça gigante, o tigre de sabres e o mamute, que é do período da última glaciação. Eles tentam levar um nativo que estava atravessando, e antes que a passagem derretesse. Isso é quase no final do filme, você vê essa parte da história da formação da América. Então, o homem migrou pelo Estreito de Bering, conseguiu povoar o continente americano aos poucos. E observe também que é interessante, outra teoria forte, muito forte, é que o homem ele veio pelas ilhas do Pacífico. Isso aqui, vários conjuntos de ilhas, dividido em Melanésia, Polinésia, Micronésia e assim por diante. Esse homem migrou para as ilhas mais adentrando, a leste e a oeste, e ele conseguiu adentrar o continente americano. É impossível imaginar que as embarcações elas tivessem tanto suprimento para viajar uma vastidão gigante, que é o Oceano Pacífico. Ele é maior do que todas as terras remessas existentes. Mas qual é a teoria forte a respeito dessa migração? É o fóssil de Luzia. Um fóssil encontrado, o mais antigo das Américas, e de uma negra. Porque a população daqui é uma população negra. Melanésia quer dizer melanina, a população negra, como os aborígenes que vocês veem na Austrália e tudo. Então, o fóssil mais antigo da América é de uma negra. E a teoria é que eles não vieram, esses povos, pelo Estreito de Bering, que aqui os povos são amarelos. Isso são mistérios das Américas, a ser estudado e a ser desvendado pela ciência, como já foi a povoação por duas linhas migratórias, o Estreito de Bering e as ilhas do Pacífico. Passei uns mistérios também a respeito da América pré-colombiana, foi as linhas de Nazca. Você vê que tem desenhos de macaco, desenhos de aranhas, tem até desenhos de astronauta que só pode ser visto do alto. Foi descoberto por pesquisadores e ainda hoje bastante explorado. Para você ter uma noção também, a América, que eu passei aí para vocês, elas têm pirâmides tão antigas como as outras pirâmides da parte do mundo. Existem pirâmides na Europa, existem pirâmides no continente africano, como as do Egito. Existem pirâmides na Ásia, na América, em várias partes e assim sucessivamente. Então, existe um mistério relacionado a essa população ameríndia, pré-colombiana. Então, essas características vocês pesquisaram com relação aos maias, incas e astecas. Né? Se você aprofundou um pouco os estudos que eu sugeri aí para vocês, fazer uma pesquisa, um trabalho sobre esses povos, você deve ter visto a estrutura arquitetônica dessa população. Então, o capítulo 5, que a gente vai focar, com a câmera em cima do livro, com os toques, está relacionado a essa população. Então, primeiro você já sabe, a população aqui chegou pelo Estreito de Bering e outra teoria que elas vieram pelas ilhas do Pacífico. O exemplo forte dessa comprovação é o fóssil de Luzia. E para sugestão, se você conseguir aí, eu sempre passo esses filmes. Primeiro, A Missão. É um filme interessante, premiadíssimo. Trata sobre os índios guaranis na região do sul do continente americano, principalmente sul do Brasil, né, Uruguai e Paraguai, os guaranis. E as missões jesuíticas. É interessante aqui, você analisa relevo, você analisa as cachoeiras das missões, você analisa o clima e a vegetação. Também tem uma parte triste com relação a isso, a eliminação dos nativos do continente americano. Olha só que é interessante. Você também tem outro filme premiadíssimo, né, vencedor de 7 Oscars, Dança com Lobos. Dança com Lobos, eles retratam muito a conquista do Oeste, em que você, nesse filme, você vai analisar também povos diferentes. Os Sioux e os Pauengues são índios totalmente diferentes. Uns mais violentos, uns mais pacatos, uns mais organizados em família, e ambos são migratórios. As características do clima e do relevo faz com que eles não sejam sedentários. Eles migram de lugar para lugar. Nesse filme você observa muito isso. E também observa o tipo de vegetação.
as pradarias. Você observa também o clima temperado com relação a isso. Então, pessoal, essa é uma sugestão para que nós trabalhemos na próxima aula o capítulo 5 de Geografia. Você vai fazer a leitura desse capítulo, tá certo? Antecipado. E quando a gente vir na próxima aula, de hoje a 8, a gente trabalha mais focado, tá certo? Tenha um bom dia, uma boa produtividade hoje em Geografia. Daqui a pouco eu passo Ciências.